Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal, e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. Uma sala em meia luz e o som da chuva. A chuva começou sem aviso. Não houve trovões nem rajadas de vento anunciando sua chegada. Apenas um primeiro toque delicado contra a janela, quase como um pedido de licença. Depois outro. E mais um. Em poucos minutos, o mundo lá fora se transformava num tecido contínuo de água, costurado gota a gota. Dentro da sala, a luz era suave. Um abajur de tom âmbar descansava sobre uma pequena mesa lateral, projetando sombras alongadas pelas paredes. Nada ali era excessivo. Cada objeto parecia ocupar exatamente o espaço necessário, como se a própria sala tivesse aprendido, ao longo do tempo, a arte da simplicidade. O sofá de tecido macio e cor neutra guardava uma manta dobrada com cuidado. Uma poltrona próxima à janela observava a noite em silêncio. Sobre uma estante baixa, alguns livros repousavam com suas lombadas gastas, testemunhas de tardes calmas e noites prolongadas. Havia também uma xícara ainda morna, liberando um fio quase invisível de vapor. O ar estava impregnado de um cheiro leve de chá e madeira antiga. Era uma sala feita para desacelerar. Do lado de fora, os postes de luz criavam pequenos halos dourados na rua molhada. As folhas das árvores tremiam sob o peso da água, deixando escapar pingos que caíam com um som suave no chão. Cada detalhe parecia amplificado pela quietude da noite. Ali dentro, o tempo não corria. Ele respirava. O personagem desta história, alguém comum, estava sentado no sofá, com os pés descalços tocando o tapete felpudo. As mãos repousavam tranquilamente sobre o colo. Os ombros, que durante o dia carregaram tantas pequenas tensões, agora começavam a ceder. A chuva fazia o trabalho dela. Marcava o ritmo. Era uma música sem refrão, sem pressa, sem necessidade de aplausos. A cada respiração, algo se soltava. Talvez fosse o peso acumulado nas costas. Talvez pensamentos que insistiram em permanecer acordados por tempo demais. Talvez apenas o corpo lembrando como é bom não precisar fazer nada. A meia-luz desenhava sombras gentis no teto. Nenhuma delas ameaçadora. Todas suaves, arredondadas, como se dançassem lentamente com o movimento quase imperceptível da chama de uma vela distante. A sala parecia conter o mundo. E, ao mesmo tempo, protegê-lo. Lá fora carros passavam ocasionalmente, suas rodas cortando a água das ruas com um som abafado. Mas mesmo esses ruídos chegavam filtrados, como se atravessassem uma camada espessa de tranquilidade antes de alcançar o interior. O silêncio não era ausência de som, era presença de calma. A pessoa no sofá fechou os olhos por um instante. Atrás das pálpebras, imagens soltas surgiam e desapareciam. Fragmentos do dia, rostos, pequenas tarefas, frases incompletas. Tudo isso passava como nuvens lentas, sem se fixar. A chuva ajudava a limpar. Como se cada gota levasse embora um pensamento que já não precisava ficar. A respiração encontrava um ritmo próprio. Inspirar. Segurar por um breve momento. Expirar devagar. O peito subia e descia como ondas pequenas numa praia distante. A manta foi puxada um pouco mais para cima, envolvendo os ombros. O tecido tinha um peso reconfortante, aquele tipo de peso que faz o corpo se sentir ancorado, seguro, presente. A sala parecia aprovar aquele gesto. Os móveis permaneciam imóveis, mas havia uma sensação de cumplicidade no ar. Como se tudo ali estivesse conspirando a favor do descanso. Um relógio antigo, pendurado na parede, marcava os segundos com um tic-tac quase imperceptível. Ele não apressava ninguém. Apenas registrava a passagem do tempo, respeitosamente. Cada tique era seguido de um taque espaçado, como um coração paciente. A chuva, agora mais constante, criava padrões irregulares nos vidros. Pequenos caminhos de água se formavam, se encontravam, se separavam novamente. Era possível ficar longos minutos apenas observando essas trilhas líquidas, hipnotizado pelo movimento lento. A mente começava a se esvaziar. Não de forma brusca, mas como uma casa que, aos poucos, apaga suas luzes cômodo por cômodo. Primeiro a sala mais distante, depois o corredor. Por fim,
Apenas essa sala em meia luz permanecia acesa. A pessoa se lembrava vagamente de como chegou até ali. Havia sido um dia comum, talvez cansativo, talvez cheio de pequenas demandas. Mas agora isso parecia distante, quase irrelevante. O que importava era o agora. O som da chuva, a temperatura perfeita do ambiente, a sensação de estar protegido. Na estante, um porta-retratos guardava uma fotografia antiga. Um sorriso congelado no tempo, um céu claro, uma tarde de verão. A imagem parecia observar em silêncio, sem nostalgia excessiva, apenas como um lembrete suave de que muitos momentos já passaram, e muitos ainda virão. Tudo tem seu tempo. A chuva tinha o dela. A noite também. Do lado de fora, um gato atravessou rapidamente a rua, buscando abrigo sob uma marquise. Um pássaro, escondido em algum galho, ajeitava as penas. A cidade inteira parecia se recolher, como um grande organismo cansado que finalmente encontra uma posição confortável. Dentro da sala, os músculos iam se rendendo. Primeiro os pés, depois as pernas. A região lombar, que tantas vezes reclama, agora encontrava apoio. Os ombros desciam alguns centímetros. O maxilar relaxava. Até a testa parecia mais lisa. O corpo lembrava como é bom ser apenas corpo. Sem listas de tarefas. Sem expectativas. Sem urgências. A xícara de chá já estava fria, esquecida sobre a mesa. Não havia necessidade de levantá-la. Nada exigia movimento. Tudo convidava à permanência. A meia-luz continuava cumprindo seu papel. Ela não iluminava demais. Não revelava cada detalhe. Preferia sugerir formas, criar cantos suaves, preservar mistérios pequenos e inofensivos. Era uma luz que respeitava o descanso. A chuva, agora um pouco mais intensa, preenchia todos os espaços sonoros. Seu ritmo variava levemente, como se estivesse improvisando uma melodia só para aquela sala. Havia algo profundamente humano naquele momento, não no sentido grandioso, mas no sentido simples. Respirar, estar presente, permitir-se parar. A pessoa no sofá deixou escapar um suspiro longo, quase inaudível. E nesse suspiro, algo se fechava. Um ciclo do dia. Um capítulo, invisível. Talvez fosse ali que o sono começasse a se aproximar, caminhando de mansinho, sem pressa, sentando-se primeiro numa cadeira imaginária, observando, esperando o momento certo de se aproximar mais. As pálpebras ficavam pesadas, não como um peso desconfortável, mas como cortinas macias sendo puxadas lentamente. A mente já não formulava frases completas. Pensamentos surgiam em fragmentos, em sensações, em imagens vagas de lugares tranquilos. Uma praia vazia ao entardecer, uma estrada de terra cercada por árvores, um campo aberto sob um céu nublado. A chuva se tornava mais distante. Ou talvez fosse a consciência que começava a se afastar dela. A sala em meia luz permanecia, guardando aquele corpo, guardando aquele silêncio, guardando aquele instante. E enquanto a noite avançava lá fora, levando consigo as últimas distrações do dia, ali dentro tudo encontrava seu lugar. A respiração seguia calma. O coração batia sereno. O mundo por alguns minutos preciosos parecia completo. Não havia mais nada a resolver, nada a provar. E deixar que o som da chuva conduzisse, suavemente, o caminho até o descanso. O descanso não chegava de uma vez. Ele se aproximava em camadas. Primeiro vinha o alívio físico, esse afrouxar discreto que começa nas mãos e vai se espalhando pelo corpo, como se cada músculo recebesse uma pequena autorização para soltar o que vinha segurando desde cedo. Depois vinha uma quietude mais profunda, um silêncio que não era vazio, mas cheio de presença. A chuva seguia constante, criando um véu entre a sala e o mundo. Do lado de fora, as luzes da rua se dissolviam em manchas suaves através do vidro molhado. Nada tinha contornos rígidos. Tudo parecia levemente borrado, como uma pintura feita com água demais. E essa falta de definição trazia conforto. Era bom não precisar enxergar tudo com clareza. Às vezes o descanso mora exatamente nisso. A sala permanecia em meia luz, guardando sombras gentis nos cantos. A estante, a poltrona, a mesa baixa, tudo parecia respirar junto, como se os objetos também participassem daquele instante de pausa. Havia uma sensação discreta de abrigo, como se aquelas paredes estivessem ali, não apenas para sustentar o teto, mas para proteger o silêncio.
O corpo afundava um pouco mais no sofá. A manta acompanhava esse movimento, moldando-se aos contornos com uma obediência tranquila. O tecido guardava um calor suave, suficiente para afastar qualquer vestígio de frio que a chuva pudesse trazer. A respiração encontrava um ritmo ainda mais lento. Inspirar era fácil. Expirar era um convite para soltar. Os pensamentos, antes mais organizados, agora vinham em fragmentos dispersos. Pequenas lembranças surgiam sem aviso. Um cheiro de café em alguma manhã distante, o som de passos em um corredor antigo, a sensação do sol atravessando uma janela numa tarde esquecida. Nada disso se fixava. Tudo passava. A mente aprendia, pouco a pouco, a não se agarrar. A chuva batia nas folhas das árvores, criando variações sutis no som. Às vezes parecia um sussurro. Às vezes, um aplauso distante. Em certos momentos, tornava-se quase um murmúrio contínuo, como se a noite estivesse contando uma história que só quem desacelera consegue ouvir. Dentro da sala, o ar permanecia estável, acolhedor. Havia algo de antigo naquela quietude, como se aquele tipo de descanso existisse desde sempre, atravessando gerações, passando de casa em casa, de noite em noite, acompanhando pessoas comuns em momentos comuns. A pessoa no sofá sentia uma leveza estranha, como se estivesse ali, ao mesmo tempo, um pouco distante do próprio corpo. Não era um afastamento desconfortável. Era mais como flutuar suavemente sobre um lago muito calmo. O teto parecia mais alto. A sala parecia maior. Ou talvez fosse a percepção que começava a se expandir, libertando-se das medidas exatas. Os segundos já não importavam. O relógio continuava marcando o tempo, mas ninguém lhe dava atenção. A noite tinha seu próprio compasso. Em algum apartamento próximo, uma televisão foi desligada. O som de uma porta se fechando ecoou brevemente pela rua. Depois, novamente, apenas a chuva. Tudo ia se recolhendo. Até os sons pareciam procurar seus lugares. A pessoa percebeu o peso agradável da cabeça apoiada no encosto do sofá. O pescoço relaxava completamente. A língua repousava tranquila dentro da boca. Os olhos permaneciam fechados, mas não havia esforço nisso. Era um fechar natural, como folhas que se dobram ao anoitecer. A meia-luz continuava a preencher o espaço com sua presença discreta. Ela não competia com a escuridão. Conversava com ela. Criava uma fronteira macia entre o visível e o invisível. Nas paredes, as sombras quase não se moviam mais. A chama distante da vela parecia ter encontrado estabilidade. O mundo, ali dentro, tinha parado de oscilar. A chuva seguia. Sempre ela. Como uma companhia fiel. Havia algo profundamente reconfortante em saber que, enquanto aquela água caía do céu, tudo estava exatamente onde precisava estar. As ruas sendo lavadas, as plantas recebendo sua parte, os telhados cumprindo sua função, silenciosa, e aquela sala, guardando um pequeno refúgio de humanidade. A pessoa sentia o coração bater com regularidade, cada pulsação como um lembrete suave de continuidade. Vivo, presente, em descanso. A mente começava a entrar naquele território indefinido entre vigília e sono, onde as imagens perdem nitidez e os pensamentos já não obedecem a uma lógica clara. Era um espaço confortável, sem exigências, onde memórias se misturavam com sonhos iniciais. Talvez surgisse a imagem de uma estrada vazia sob chuva leve, ou de uma casa antiga com janelas iluminadas, ou apenas cores suaves se movendo lentamente. Nada precisava fazer sentido. O corpo já não pedia ajustes. Tudo havia encontrado uma posição satisfatória. A manta, o sofá, o apoio das costas, o calor da sala. Cada elemento cumpria seu papel com simplicidade. A chuva parecia agora mais distante, como se viesse de muito longe. Ou talvez fosse a consciência que se aprofundava. A sala em meia luz permanecia como uma ilha calma, no meio da noite, guardando aquele momento, guardando aquele silêncio. E enquanto o sono começava, finalmente, a se aproximar de verdade, não havia resistência. A pessoa apenas se deixava levar, como quem confia na corrente de um rio tranquilo, como quem entende que descansar também é uma forma de chegar. A chuva continuava a cair lá fora. A luz continuava suave. E dentro daquela sala, o mundo encontrava, mais uma vez, seu ritmo mais lento. O sono ainda não havia tomado completamente o corpo. Ele caminhava em círculos lentos,
aproximando-se, afastando-se um pouco, como se quisesse ter certeza de que tudo estava pronto antes de se instalar de vez. A respiração permanecia profunda, espaçada, quase imperceptível. Cada inspiração trazia o ar morno da sala. Cada expiração levava embora resíduos invisíveis de cansaço. A chuva agora desenhava um pano sonoro contínuo, sem interrupções claras. Era como estar dentro de um casulo de água, isolado do resto do mundo. A pessoa no sofá sentia os próprios limites se suavizarem. Onde terminava o corpo e começava o ambiente já não parecia tão evidente. Havia uma fusão delicada entre pele, tecido, ar e silêncio. A sala se tornava uma extensão do descanso. O descanso se tornava parte da sala. Em algum ponto, a mente voltou-se para dentro, não em busca de respostas, mas apenas para observar. Havia ali um espaço amplo, tranquilo, onde pensamentos podiam passar sem deixar rastros. Pequenos detalhes ganhavam importância. O leve rangido da madeira quando a casa se acomodava. O estalo distante de algum objeto se ajustando à mudança de temperatura. O modo como a luz se espalhava pelo chão, criando uma faixa dourada próxima ao tapete. Cada elemento parecia sussurrar: está tudo bem. A pessoa lembrava vagamente de outros dias de chuva, de outras salas em meia luz, de outros momentos parecidos espalhados ao longo da vida. Não como lembranças nítidas, mas como sensações familiares, como se esse tipo de noite fosse um capítulo recorrente da existência. Sempre há uma sala, sempre há uma chuva, sempre há um instante em que tudo desacelera. O corpo parecia mais pesado, mas era um peso confortável, como areia morna envolvendo lentamente os membros. As pernas estavam completamente soltas. Os braços repousavam sem tensão. As mãos permaneciam abertas, sem segurar nada. Não havia mais necessidade de controle. O mundo seguia funcionando sem qualquer intervenção. A chuva continuava sua jornada, silenciosa até o chão. As nuvens seguiam seu caminho lento pelo céu escuro. A cidade respirava em ciclos longos. A sala guardava seu pequeno universo. A pessoa sentia um leve calor no peito, uma sensação de presença tranquila, como se algo interno tivesse finalmente encontrado repouso. Não era alegria nem tristeza, mas uma espécie de neutralidade serena, um estado de aceitação profunda. Tudo estava exatamente como deveria estar. Os pensamentos tornavam-se cada vez mais espaçados. Entre um e outro havia longos intervalos de vazio confortável. Às vezes surgia uma imagem difusa, uma janela aberta para um campo verde, uma estrada molhada refletindo luzes distantes, uma varanda com plantas balançando ao vento. Mas essas imagens não pediam atenção. Apenas passavam, como folhas levadas pela água. A consciência começava a flutuar. Não havia mais uma linha clara entre estar acordado e estar dormindo. Era um território intermediário, macio, onde o tempo se dobrava sobre si mesmo. A chuva parecia agora vir de muito longe, como se estivesse acontecendo em outra dimensão. A meia-luz permanecia, constante, paciente. O relógio seguia seu trabalho silencioso, mas já não havia números, apenas uma sucessão suave de momentos. A pessoa respirava, e isso bastava. Em algum lugar da casa, um cano estalou suavemente. O som ecoou brevemente pelos corredores vazios e depois se dissolveu no pano de fundo da chuva. A casa inteira parecia viva, mas em repouso, como um animal grande dormindo profundamente. A pessoa no sofá sentia o rosto relaxar ainda mais. As pálpebras estavam completamente entregues. O corpo já não fazia microajustes. Tudo havia encontrado o equilíbrio. O sono agora estava muito próximo. Não como um interruptor que se apaga de repente, mas como uma maré que sobe devagar. A mente começou a produzir pequenas sequências desconexas, fragmentos de sonho ainda sem forma definida. Cores suaves se misturavam. Sons distantes se transformavam em ecos internos. A sala em meia luz tornava-se um cenário cada vez mais distante, embora ainda presente, como uma memória recente. A chuva continuava mantendo o ritmo da noite, e nesse ponto já não havia esforço algum. A pessoa simplesmente permitia. Permitida a pausa. Permitido o esquecimento temporário do mundo. Permitido o descanso. O corpo afundava mais um pouco no sofá, como se estivesse sendo gentilmente acolhido por ele. A manta subia levemente com a respiração e descia de novo, num movimento quase hipnótico. Tudo era lento. Tudo era suave.
A consciência se dissolvia em camadas. Primeiro as preocupações. Depois as imagens mais nítidas. Por fim apenas uma sensação ampla de tranquilidade permanecia. A sala continuava em meia luz. A chuva seguia seu caminho. E dentro daquele pequeno refúgio, o sono começava a se espalhar como uma névoa leve, envolvendo cada pensamento restante, cada sensação, cada fragmento de vigília. Nada mais era necessário. A noite tinha assumido o comando. O mundo exterior já parecia muito distante. Era como se aquela sala tivesse se deslocado lentamente para fora do tempo comum, entrando num espaço onde as horas não tinham obrigação de avançar. A chuva continuava seu percurso silencioso, mas agora soava mais como um fundo contínuo de existência do que como um acontecimento específico. A pessoa no sofá estava imersa numa quietude profunda. A respiração acontecia sozinha. O coração seguia seu ritmo constante. O corpo já não era percebido em partes, mas como um todo macio, apoiado, sustentado. Os sonhos começavam a se aproximar com passos quase inaudíveis. Eles não vinham carregados de imagens fortes, nem de narrativas claras. Eram mais como sensações espalhadas, como se a mente estivesse experimentando texturas internas. Um calor suave, um espaço amplo, uma leve impressão de movimento. A sala em meia luz ainda existia, mas agora era sentida mais do que vista. Mesmo com os olhos fechados, era possível perceber a presença do abajur, a quietude da estante, o contorno vago da janela. Tudo permanecia ali, cumprindo sua função de abrigo. A chuva, incansável, continuava a tocar o telhado e o asfalto, criando pequenas reverberações que atravessavam o vidro e chegavam até o interior como um sussurro distante. Cada gota parecia dizer: continue, continue descansando, continue soltando, continue deixando ir. A pessoa sentia uma espécie de expansão suave por dentro, como se o peito se abrisse um pouco mais a cada ciclo de respiração. Não havia emoção intensa associada a isso, apenas uma sensação ampla de bem-estar neutro, um estado de presença tranquila. Era o tipo de calma que não precisa ser explicada. Ela simplesmente é. A mente já não construía frases completas. Pensamentos surgiam como pequenos pontos de luz e desapareciam antes mesmo de se organizarem. Havia longos espaços vazios entre eles, e nesses espaços o silêncio reinava absoluto. O relógio continuava marcando o tempo, mas já não havia consciência disso. A noite seguia seu curso. Em algum lugar distante, talvez um trem atravessasse a cidade. Talvez um ônibus passasse por uma avenida molhada. Talvez alguém estivesse fechando uma janela. Mas nada disso importava. Tudo o que existia era aquela sala, aquela meia-luz, aquele som constante de chuva. A pessoa no sofá sentia os limites do próprio corpo se dissolverem ainda mais. Era como se estivesse sendo lentamente absorvida pelo conforto do ambiente, tornando-se parte da própria sala. O sofá, a manta, o ar, a luz. Tudo se misturava numa mesma experiência contínua. O sono agora estava presente, não mais como uma promessa distante, mas como uma presença real, espalhando-se com suavidade pelos pensamentos restantes. As imagens internas tornavam-se mais abstratas. Às vezes surgia a impressão de caminhar por um corredor longo e silencioso. Às vezes, a sensação de estar deitado sob um céu nublado, ouvindo chuva cair sobre folhas largas. Às vezes, apenas uma cor quente preenchendo tudo. A consciência ia se recolhendo, como uma maré que retorna lentamente ao oceano. A sala em meia luz permanecia firme, guardando aquele corpo adormecendo, como um farol discreto na imensidão da noite. A chuva seguia seu ritmo paciente. Nada pedia atenção. Nada exigia resposta. Tudo estava permitido. A pessoa já não percebia claramente onde terminava a vigília e começava o sonho. Era um deslizamento suave, sem fronteiras nítidas. A respiração tornava-se ainda mais lenta. O peito subia e descia com intervalos longos e tranquilos. O rosto permanecia completamente relaxado. O sono aprofundava suas raízes. E enquanto isso a sala continuava ali, silenciosa, acolhendo aquele momento como já havia feito tantas outras vezes, talvez com outras pessoas, em outras noites de chuva. Há salas que aprendem a guardar descanso. Há luzes que sabem ser gentis. Há chuvas que parecem cair especialmente para ensinar a desacelerar. E naquela noite tudo isso se encontrava.
A pessoa já estava quase completamente entregue ao sono. Restava apenas um fio tênue de consciência, um último ponto de vigília que observava, sem esforço, sem julgamento, sem necessidade. Esse fio também começava a se desfazer. A noite avançava. A chuva persistia. E dentro daquela sala em meia luz, o descanso se tornava profundo, amplo, contínuo. O último fio de vigília ainda tremulava, delicado, como a chama distante de uma vela protegida do vento. Ele não resistia, apenas observava. A pessoa no sofá já não distinguia claramente os próprios pensamentos. O que antes eram ideias agora se tornavam sensações vagas, campos amplos de silêncio intercalados por imagens suaves demais para receberem nomes. A sala continuava ali, presente como um abraço imóvel. Mesmo sem abrir os olhos, era possível sentir a posição dos móveis, a presença da janela, o calor gentil do abajur. Tudo isso existia como um mapa interno, uma geografia de conforto. A chuva seguia caindo, gota após gota, como se estivesse tecendo um manto invisível sobre a cidade inteira. Havia algo profundamente antigo naquele som. Como se gerações inteiras já tivessem adormecido ao ritmo daquela mesma música líquida, em casas diferentes, em épocas distantes, sob céus que também carregavam nuvens pesadas. O descanso tinha memória. O descanso sabia o caminho. A respiração agora acontecia em ciclos longos, espaçados, tão suaves que quase não movimentavam a manta. O corpo estava completamente entregue ao apoio do sofá, sem qualquer tensão residual. Os músculos haviam esquecido suas tarefas. Os ossos pareciam mais leves. A pele sentia apenas o calor equilibrado do ambiente. Dentro da mente, um espaço vasto se abria. Não havia mais narrativas. Não havia mais preocupações. Apenas uma presença ampla, silenciosa, como um campo aberto coberto por neblina. Às vezes, surgia a sensação de estar caminhando lentamente por esse campo, sem destino, apenas sentindo o chão macio sob os pés. Em outros momentos, era como flutuar sobre água parada, observando reflexos que não pertenciam a nada específico. Tudo era lento. Tudo era gentil. A sala em meia luz permanecia como um porto seguro, mesmo enquanto a consciência se afastava dela. Era como se aquele espaço tivesse sido registrado profundamente, guardado em algum lugar essencial, garantindo que nada de inesperado pudesse atravessar aquele instante. A chuva, constante, parecia agora vir de dentro. Seu som se misturava ao ritmo do coração, criando uma cadência única, quase hipnótica. Cada batida, cada gota, tudo alinhado. A pessoa já não sentia a passagem do tempo. Minutos poderiam estar passando, ou horas. Não havia diferença. A noite seguia seu curso natural, enquanto o sono aprofundava suas raízes, ocupando cada espaço antes reservado à vigília. A consciência se recolhia como uma cortina sendo puxada lentamente, deixando apenas uma luz mínima acesa em algum lugar distante. Essa luz também começava a se apagar. Ainda assim, a sala permanecia. A chuva permanecia. O descanso permanecia. Mesmo quando a mente já não conseguia mais formar imagens claras, havia uma sensação persistente de abrigo, como se o próprio mundo tivesse se inclinado levemente para proteger aquele momento. A pessoa respirava. E isso era tudo. Em algum ponto indistinto, os sonhos tomavam forma mais concreta, mas sem intensidade. Eram sonhos suaves, feitos de movimentos lentos, paisagens abertas, corredores silenciosos, janelas iluminadas em casas vazias. Nada ameaçava. Nada chamava a atenção demais. Tudo seguia o mesmo tom macio da meia-luz. A chuva continuava sua dança paciente sobre telhados, folhas e calçadas. A cidade dormia. A sala guardava. E dentro daquele pequeno universo, o descanso se tornava profundo, estável, contínuo, como um lago que finalmente encontra quietude total após a passagem de um vento leve. A pessoa já estava completamente imersa no sono. O corpo permanecia ali, tranquilo, respirando em silêncio. A mente viajava por territórios serenos. E a sala em meia luz, fiel ao seu papel, permanecia vigiando, enquanto a noite avançava lentamente, embalada pelo som eterno da chuva. Em algum ponto da madrugada, sem anúncio algum, algo mudou. Não foi um som novo. Não foi um movimento do corpo. Foi apenas uma sensação sutil, como se a própria noite tivesse dado um passo mais fundo dentro da sala.
A chuva continuava, mas seu ritmo parecia mais espaçado, mais macio, como se também estivesse cansada de cair e tivesse aprendido a tocar o mundo com ainda mais delicadeza. O clímax daquele instante não veio em forma de acontecimento. Veio em forma de silêncio. Um silêncio amplo, quase sagrado, que se espalhou por dentro da pessoa adormecida e por cada canto da sala em meia luz. Era como se tudo tivesse chegado exatamente ao ponto de equilíbrio. O corpo respirava sozinho. O coração seguia calmo. A mente estava completamente dissolvida em sonhos suaves, sem bordas, sem centro. Não havia mais separação entre dentro e fora. A sala, a chuva, o sono e a pessoa formavam uma mesma presença contínua. Um único campo de quietude. Aquele era o ápice. Não um pico, mas um repouso absoluto. Um instante em que nada mais precisava acontecer. A chuva parecia cair apenas para manter o mundo respirando. A luz permanecia suave, guardando sombras gentis nas paredes. A casa inteira estava em descanso, como se cada objeto tivesse fechado os olhos. A pessoa dormia profundamente. Não havia pensamentos. Não havia imagens claras. Apenas uma sensação extensa de segurança, como estar envolvido por algo maior e silencioso. O tempo, ali, não tinha significado. Poderia ser meia-noite. Poderia ser quase manhã. Nada fazia diferença. A noite sustentava aquele momento com mãos invisíveis. E então, muito lentamente, quase sem ser percebido, a chuva começou a diminuir. Não parou de uma vez. Foi afinando, espaçando as gotas, transformando o som contínuo em pequenos intervalos de silêncio. A sala em meia luz permaneceu igual, mas o ar parecia mais leve, como depois de uma longa respiração. Lá fora, a cidade continuava adormecida, com ruas ainda molhadas refletindo luzes distantes. Dentro, tudo seguia em calma. A pessoa continuava dormindo, agora no sono profundo e reparador, daqueles que reorganizam o corpo por dentro, que acomodam emoções, que devolvem suavemente a energia perdida ao longo do dia. A manta ainda subia e descia com a respiração. O sofá sustentava sem esforço. O abajur permanecia aceso, fiel à sua vigília silenciosa. A sala cumpria seu papel de abrigo. O desfecho não precisava de palavras grandes. Ele acontecia nesse permanecer, na continuidade tranquila da noite, no corpo que descansa, na chuva que se despede aos poucos, na luz que não invade, apenas acompanha. Tudo estava encerrado sem se fechar completamente, como um livro deixado aberto sobre a mesa, marcando uma página especialmente tranquila. A sala em meia luz continuava ali. A pessoa dormia, e o mundo do lado de fora seguia seu caminho silencioso, sabendo que, naquele pequeno espaço, o descanso havia encontrado seu lugar.